No deserto da Arábia, onde a areia se estende até onde a vista alcança e o sol queima como um fogo infernal, surge um fenômeno que desafia toda a lógica. Aqui, neste árido paisagem onde a vida é escassa e a água é mais valiosa que o ouro, o líquido vital fez uma aparição surpreendente. Este não é apenas um evento geográfico, é um enigma que nos faz questionar nossas crenças sobre a natureza mesma. Nas antigas escrituras, fala-se da transformação do deserto em um lugar fértil e abundante. No livro de Isaías, capítulo 35, versículo 1, profetiza-se: o deserto e a terra seca se regozijarão, o ermo se alegrará e florescerá como a rosa. Este passagem adquire uma nova relevância quando testemunhamos o milagre da água no deserto da Arábia. É este o cumprimento de uma profecia antiga ou simplesmente um evento fortuito na história de nosso planeta? As especulações e teorias são abundantes em torno deste fenômeno único. Alguns sugerem que poderia tratar-se de um sinal dos tempos, um presságio de mudanças por vir em nosso mundo. Outros veem nele uma oportunidade para o desenvolvimento humano, uma nova fonte de vida e sustento em meio à aridez. Independentemente das interpretações, uma coisa é certa: a água no deserto desperta a imaginação e a curiosidade de pessoas de todas as partes do mundo. Este não é apenas um acontecimento para ser observado de longe. Convida-nos a refletir sobre nossa relação com a natureza e com o divino. Somos meros espectadores desses eventos ou temos um papel a desempenhar em seu significado mais profundo? Como diz o Salmo 107, versículo 35. Transforma o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Seremos nós os responsáveis por aproveitar este presente da natureza ou simplesmente o contemplaremos passivamente? No próximo segmento, exploraremos as possíveis implicações deste fenômeno na geopolítica e na vida das pessoas que habitam estas terras áridas. Como afetará a chegada da água ao deserto da Arábia, as comunidades locais e o equilíbrio de poder na região? Siga conosco para descobrir. Um dos desertos mais emblemáticos da região é o Rub al-Jali, uma imensa extensão de areia que se estende ao longo da Península Arábica Meridional. Aqui, a secura é tão intensa que a água se torna um tesouro mais valioso que o ouro. O Rub al-Jali é conhecido como a maior área de areia contínua do mundo, um vasto oceano de areia que desafia qualquer tentativa de vida. Mas a natureza sempre nos surpreende, não é mesmo? Neste vasto deserto ocorreu algo que desafia toda a lógica: a água. Sim, esse elemento tão escasso e precioso emergiu das profundezas do solo, como se a própria terra estivesse respirando vida. É um fenômeno que deixou boquiabertos os habitantes locais, e com razão. Quando nos aprofundamos na história e nas escrituras, encontramos passagens que falam da transformação do deserto em um lugar fértil e próspero. Uma dessas passagens encontra-se no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 1, onde se profetiza: o deserto e a terra seca se regozijarão, o ermo se alegrará e florescerá como a rosa. Poderia este fenômeno no Rub al-Jali ser o cumprimento desta antiga profecia? Este fenômeno não é apenas um evento geográfico, é um lembrete da capacidade da natureza para nos surpreender e da importância de cuidar e valorizar nossos recursos naturais. Convida-nos a refletir sobre nossa relação com o meio ambiente e com o divino, lembrando-nos que mesmo nos lugares mais inóspitos, a vida pode florescer se soubermos apreciar e proteger os presentes que a Terra nos oferece. Este fenômeno surpreendente deixou perplexos todos os que o presenciaram. Como é possível que o deserto, um lugar conhecido por sua dureza e aridez, agora esteja inundado de água? É como se a própria natureza estivesse brincando com nossas percepções, lembrando-nos que ainda há muito neste mundo que não entendemos completamente. A presença repentina de água em um lugar tão inóspito gerou todo tipo de debates e discussões. Os acadêmicos se perguntam sobre as possíveis explicações científicas por trás deste fenômeno, enquanto os líderes religiosos e espirituais o veem como um sinal de algo maior, algo divino. E é que eventos como este nos levam a refletir sobre nossa conexão com a natureza e com o mistério que a envolve. Este fenômeno também nos faz lembrar da tempestade Munu, que atingiu o deserto Rub al-Jali em 2018. Foi um evento extraordinário
que não era visto há quase 2 décadas, transformando partes do deserto em oásis temporários onde a água da chuva se acumulava em poças e lagunas. Lugares como Alar Taum e o Mal Malau, conhecidos como o Quarto Vazio pelos turistas, tornaram-se testemunhas deste milagre temporário. Enquanto refletimos sobre esses eventos, outro ciclone tropical está se formando no sudoeste do Mar Arábico, fortalecendo-se para se tornar o ciclone Munu. O que nos aguardará este novo fenômeno meteorológico? Será mais uma manifestação da força e da beleza da natureza? Ou haverá algo mais por trás de tudo isso? A Bíblia nos oferece palavras de sabedoria e consolo em momentos de admiração e maravilha. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 9, somos lembrados: Ele faz grandes e inescrutáveis coisas, maravilhas sem número. E no Salmo 65, versículo 9, lemos: Tu visitas a terra e a regas, enriquecendo-a com o rio de Deus, cheio de água. Preparas o grão deles quando assim a dispões. Estas palavras nos convidam a contemplar a grandeza e o mistério da criação, lembrando-nos que, mesmo nos momentos mais inesperados, a mão de Deus está presente em tudo. Neste momento, uma força da natureza está se deslocando pelo sul do Mar Arábico, levando consigo a promessa de mudança e transformação. A tempestade Munu, com sua trajetória para o noroeste a uma velocidade constante, está a caminho de chegar à terra perto de Salalah, em Omã. Mas o que torna este fenômeno ainda mais intrigante é a influência da oscilação de Madden-Julian, uma perturbação climática tropical que poderia potencializar a intensidade de Munu, prevendo fortes chuvas sobre a ilha de Socotra e ao longo da costa sul da Arábia, desde Al-Mahra, no leste do Iêmen, até Salalah e Ash-Shuaimiyah, no sul de Omã. As imagens que circulam nas redes sociais nos mostram um panorama surpreendente e quase surrealista. O deserto, uma vez seco e estéril, agora se transformou em um mar de água da chuva. Para aqueles que habitam o quarto vazio, essa chuva é uma bênção inesperada, um presente do céu que traz consigo a promessa de vida e abundância. Os camelos, animais essenciais para a sobrevivência nessas terras áridas, começaram a se dirigir para as áreas onde a água se acumula, buscando saciar sua sede e encontrar sustento nessa nova paisagem. No entanto, embora a chuva tenha trazido esperança e renovação, também vem acompanhada de desafios e responsabilidades. A terra, que esteve sedenta por tanto tempo, precisará de pelo menos 30 dias para que as sementes das plantas de verão germinem e lancem raízes. Durante esse tempo, será crucial que a comunidade local ofereça apoio e cuidado à terra e a OS Animais que dependem dela para sobreviver. Espera-se que nos próximos 2 anos, as pessoas continuem a fornecer alimento e cuidado à OS Camelos, garantindo que esses nobres animais não passem fome em meio à abundância que a chuva traz. A Bíblia nos oferece palavras de sabedoria e consolo em momentos de mudança e transformação. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, somos lembrados: Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem brotar e produzir, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Essas palavras nos convidam a confiar na promessa de renovação e abundância que a chuva traz, lembrando-nos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a mão de Deus está presente, nos guiando e sustentando. Neste momento, encontramo-nos no meio de um evento que não só impacta a terra física, mas também desperta reflexões profundas sobre nosso lugar no cosmos e nosso futuro como humanidade. As chuvas históricas que estão ocorrendo no quarto vazio são muito mais do que um evento meteorológico. São um lembrete da interconexão entre a natureza e a vida humana, bem como um chamado à reflexão sobre os sinais que nos rodeiam. Para os habitantes do quarto vazio, que dependem muito dos camelos para seu sustento e modo de vida, essas chuvas são de suma importância.
A abundância de água pode mudar drasticamente as condições do deserto, afetando não apenas a disponibilidade de água para os camelos, mas também o preço desses animais, já que as plantas do deserto que florescem como resultado das chuvas podem influenciar seu valor no mercado. Desde uma perspectiva científica, entendemos que a tempestade Munu se originou da formação e desenvolvimento de uma área de baixa pressão no Mar Arábico. Fatores como as altas temperaturas do oceano e as condições atmosféricas favoráveis proporcionaram o ambiente propício para a intensificação da tempestade. A convecção do ar quente ascendente e o fluxo de ventos norte e sul contribuíram para sua transformação em um ciclone tropical de grande força. Portanto, enquanto contemplamos as chuvas no deserto e os ciclones no oceano, lembremos das palavras de sabedoria oferecidas pelas Escrituras. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: "Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança." Essas palavras nos incentivam a confiar no plano divino, mesmo em meio aos momentos mais turbulentos, e a encontrar conforto na promessa de um futuro cheio de esperança e redenção. A questão sobre o retorno de Jesus pela segunda vez é uma das mais antigas e fundamentais na fé cristã. Desde que Jesus ascendeu ao céu, seus seguidores têm ansiado por seu retorno, esperando o estabelecimento de seu reino de paz e justiça. É natural que nos perguntemos quando este evento tão significativo ocorrerá. Anelamos a libertação do sofrimento e a vinda de um mundo melhor, e por isso, muitos oramos fervorosamente para que seu reino chegue logo. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza sobre o momento exato nos inquieta e nos impulsiona a buscar respostas. Jesus mesmo advertiu sobre a imprevisibilidade de seu retorno. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, ele disse: "Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai." Esta declaração nos lembra que devemos estar sempre preparados para sua vinda, pois será repentina e surpreendente. Uma pergunta frequentemente negligenciada é: por que terríveis pragas são profetizadas para o fim dos tempos? Por que essas calamidades deveriam vir, como previsto nas Escrituras? A resposta está na natureza do pecado. O pecado é uma violação da lei perfeita de Deus e está em conflito com o amor e a harmonia divina. É uma manifestação de egoísmo, onde se busca o benefício próprio em vez de dar desinteressadamente aos outros. O pecado é a raiz do sofrimento, da morte e da destruição no mundo, e a tolerância cada vez maior para com o pecado apenas agrava essa situação. O apóstolo Paulo descreve vividamente a depravação dos últimos tempos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Neste trecho, ele adverte sobre a chegada de tempos difíceis, caracterizados pelo egoísmo, falta de gratidão e ausência de amor genuíno. Esta descrição ressoa profundamente em nossa sociedade atual, onde a moralidade e os valores éticos estão cada vez mais erodidos. Em tempos antigos, Enoque, um servo de Deus, teve uma visão da gravidade do pecado e da urgência do retorno de Cristo. Embora tenha vivido muito antes do dilúvio, suas palavras ainda ressoam hoje. Ele profetizou sobre o juízo do Senhor, junto com seus santos, para julgar os ímpios e repreender todas as más obras e palavras proferidas contra Deus. Esta profecia nos adverte que a humanidade está à beira de sua própria destruição devido ao pecado. Mas por que Deus nos revela essas profecias? É simples, Ele deseja que nos arrependamos e mudemos nossos caminhos. Por quê? Porque Ele nos ama e quer que desfrutemos das bênçãos eternas de seguir o seu caminho, em vez de enfrentar as consequências desastrosas do pecado. O arrependimento é fundamental neste processo. Atos, capítulo 2, versículo 38, não se trata apenas de deixar de pecar, mas de dar uma volta completa e seguir o caminho de Deus. Isso implica obedecer aos seus mandamentos e viver uma vida piedosa. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, Jesus nos exorta a estar vigilantes e a orar. Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos ensina que devemos estar atentos às nossas próprias vidas e assegurar que seguimos a vontade de Deus. Embora não possamos conhecer o momento exato do fim,
É importante permanecer alerta e conscientes do que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Os eventos atuais nos fornecem sinais sobre os tempos finais. Ao longo da história, muitas pessoas previram o fim do mundo em diferentes momentos, o que sempre gerou intriga e preocupação. Apesar de alguns terem desconsiderado essas advertências como meras especulações, é essencial prestar atenção aos alertas de cientistas e líderes mundiais sobre os perigos iminentes que a humanidade enfrenta. Esses perigos podem indicar mudanças significativas em nosso mundo como o conhecemos, e é nossa responsabilidade estar alerta e preparados para o que pode vir. As profecias sobre o fim do mundo têm sido um tema recorrente que fascinou muitas pessoas ao longo da história, especialmente em momentos de crise, como a pandemia de coronavírus que experimentamos recentemente. Essas predições ganham relevância e captam a atenção do público. Sylvia Browne, em seu livro End of Days: Predictions and Prophecies About the End of the World, publicado em 2008, fez uma predição que ressoou profundamente em alguns círculos. Ela mencionou uma doença similar à pneumonia que se espalharia globalmente por volta do ano 2020, o que alguns interpretaram como um sinal dos tempos finais. No entanto, é importante destacar que Sylvia Browne não está sozinha nesse campo das predições apocalípticas. Durante muito tempo, vários especialistas em doenças infecciosas, incluindo o empresário e filantropo Bill Gates, advertiram sobre a possibilidade de uma pandemia global. Essas vozes vêm emitindo alertas há anos, muito antes de a pandemia de Covid-19 se tornar uma realidade palpável para o mundo inteiro. Portanto, os sinais do fim do mundo não são apenas produto da interpretação de escrituras obscuras, mas também se baseiam na análise científica e empírica dos padrões de doenças e do comportamento humano. A escatologia, que é o estudo das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, tem sido uma área de interesse para muitas pessoas ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos, as pessoas buscam compreender o destino final da humanidade e do universo. A Bíblia contém inúmeras referências ao fim dos tempos, eventos apocalípticos e o retorno de Jesus Cristo. Um dos trechos mais citados é Mateus 24, onde Jesus discute com seus discípulos sobre os sinais do fim do mundo. A palavra grega traduzida como fim nesse trecho é sunteleia, que carrega a ideia de levar à conclusão juntos. Essa noção de um fim que leva a uma nova conclusão ou a um novo começo levou algumas pessoas a ver o fim do mundo como algo mais do que uma catástrofe apocalíptica. Para elas, o fim do mundo pode representar uma mudança transformadora, uma oportunidade para renovação e evolução espiritual. O conceito de fim do mundo tem sido objeto de especulação e debate ao longo dos séculos. A ideia de que a humanidade chegará ao seu fim tem sido um tema recorrente na religião, na filosofia e na literatura. No entanto, de acordo com o Dicionário de Palavras do Antigo e Novo Testamento de 1985, o termo fim do mundo pode ser enganoso, já que sugere uma terminação abrupta, enquanto que a expressão consumação da era implica mais um ponto culminante no fluxo dos eventos em direção a um clímax designado. Jesus Cristo abordou essa questão no Evangelho de Mateus, onde mencionou uma grande tribulação que ocorreria, mas também assegurou que esses dias seriam abreviados para salvar os eleitos. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Esta declaração implica que, embora possa haver momentos difíceis, a intervenção divina está destinada a evitar a completa destruição da humanidade. Então, o que entendemos por mundo neste contexto? Em Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim da era, utilizando a palavra grega ion, que se refere a um período de tempo ou era específica. Esta era se caracteriza pela imperfeição e o mau governo humano, como descreve o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, como está presente era má. No entanto, a esperança em uma era futura mencionada em Ateus, capítulo 3, versículos 19, como os tempos de refrigério e uma mudança positiva e necessária. A Bíblia, como fonte de sabedoria e guia espiritual, nos oferece uma variedade de analogias para explicar os conceitos complexos relacionados ao fim dos tempos e ao advento do reino de Deus.
Uma dessas analogias poderosas é a comparação entre as dores de parto e os eventos que antecipam a mudança de era. Esta imagem evoca uma experiência universalmente reconhecida: a dor e a tensão que precedem o momento do nascimento. Da mesma forma, nesses tempos finais, as dores de parto são descritas como um período de agitação e angústia que precede o nascimento de uma nova era, o reino de Deus. Apesar dessa incerteza, a responsabilidade dos crentes é clara. Devemos estar preparados e ser fiéis ao chamado do Evangelho. Isso implica difundir as boas novas do reino de Deus e viver de acordo com os princípios e ensinamentos de Jesus Cristo. Embora não possamos prever o momento exato do fim, podemos viver cada dia com um senso de urgência e propósito, servindo a Deus e amando ao próximo. Quanto à pergunta se Jesus Cristo retornará primeiro à Terra, a resposta é afirmativa. A Bíblia nos oferece numerosas promessas e profecias sobre o retorno de Jesus Cristo, incluindo o momento de sua ascensão ao céu após sua ressurreição. Os anjos asseguraram aos discípulos que Jesus voltaria da mesma maneira que o viram partir. Esta esperança no retorno de Jesus Cristo é uma fonte de consolo e fortaleza para os crentes e nos impulsiona a viver com fé e antecipação, esperando com confiança o cumprimento da promessa de Deus. Após a ressurreição de Jesus, enquanto ascendia ao céu diante dos olhos de seus seguidores, 2 homens vestidos de branco apareceram, dizendo que Jesus retornaria da mesma maneira que o viram ir ao céu. Atos, capítulo 1, versículo 11. Antes de sua ascensão, os discípulos perguntaram a Jesus sobre o sinal de sua vinda e do fim da era. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Reconheciam que Jesus havia nascido para ser rei e que retornaria para estabelecer o reino de Deus na terra, mas desconheciam os detalhes. Jesus enumerou eventos que devem ocorrer antes de sua segunda vinda, mas esclareceu que ninguém conhece o dia nem a hora exatos. Mateus capítulo 24, versículo 36. Nos instou a anelar sua vinda, orar por ela, nos prepararmos e esperar pacientemente. Apesar disso, a persistência de falsos pregadores que fixam datas para o fim do mundo gerou ceticismo. Pedro advertiu sobre a chegada de escarnecedores que questionariam sua vinda, argumentando que tudo continua igual desde o princípio da criação. Pedro, capítulo 3, versículo 4. Não saber o momento exato do retorno de Jesus não deve diminuir nossa urgência e motivação. Devemos viver com a expectativa de seu retorno, mantendo uma vida de fé e nos preparando para esse dia, enquanto compartilhamos as boas novas do Evangelho e vivemos conforme os princípios do reino de Deus. Jesus nos advertiu com uma analogia poderosa, comparando os dias prévios ao seu retorno com os tempos de Noé. As pessoas daquela época estavam tão absortas em seus assuntos cotidianos que ignoraram as advertências, até que o dilúvio chegou e as pegou de surpresa. De maneira similar, Jesus nos insta a não nos distrairmos com as preocupações mundanas, mas a estarmos preparados em todo momento para o seu retorno. Ao nos perguntarmos por que parece que o retorno de Jesus está demorando tanto, Pedro nos oferece uma resposta cheia de consolo: o amor infinito de Deus. Ele está esperando pacientemente, dando a cada um a oportunidade de se arrepender e encontrar a redenção. Esse amor é o motor por trás da aparente demora, mostrando-nos que Deus está trabalhando em seu plano eterno para a salvação da humanidade. Nesses tempos finais, é essencial que compartilhemos as boas novas do reino de Deus com aqueles que nos rodeiam. Devemos incentivar outros a responderem ao chamado de Deus e a se prepararem para o seu retorno. Embora não saibamos o dia exato em que isso ocorrerá, podemos confiar na promessa de que Jesus voltará e trará consigo seu reino celestial. Convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo inspirador e edificante. Ao se inscrever, você terá a oportunidade de explorar mais profundamente essas verdades bíblicas e se unir a uma comunidade de crentes comprometidos com sua fé. Juntos podemos continuar crescendo em nosso conhecimento da Palavra de Deus e nos preparar para o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo.